Olá pessoal, Fernando Paiva por aqui, Ferpa Games na área. E vamos continuar o desenvolvimento do nosso jogo Pong, que nós já estamos desenvolvendo. Essa é a quarta aula e nós vamos hoje criar a nossa IA. Então nós vamos usar aí toda a estrutura que nós já criamos anteriormente nas aulas anteriores. Vou deixar o link da descrição aí com as aulas anteriores e o projeto do GitHub. Hoje nós vamos criar essa IA e para fazer isso, nós precisamos atualizar o modelo do Paddle aqui, tá? Esse modelo de Paddle que nós temos aqui, ele serve para o usuário, então ele já está pronto. Aqui dentro nós vamos criar uma seção para a IA, ela será específica para a IA. E a IA que nós vamos construir, ela vai ter 3 níveis de dificuldade. Dito isso, vamos começar aqui já alterando esse módulo. Vamos criar uma session aqui. Vou criar uma session para IA e vamos começar a desenvolver aqui a lógica para a nossa IA. Eu vou manter sempre as variáveis que forem referentes a IA dentro dessa session e sempre começarão com alguma coisa de AI, tá? Então vamos fazer um enum AI difficulty. Vou colocar easy, medium, hard. Aqui será as dificuldades da IA. Bacana? Bom, a primeira variável construída já é um enum. Um enum eu consigo criar como se fosse listas, né? Como se fosse dicionário, níveis dentro dele. E depois eu simplesmente coloco lá AI difficulty, ponto .easy, ponto .medium, ponto .hard, tá? A próxima variável que nós vamos criar é a AI difficulty, para que nós possamos adicionar esse enum que nós criamos e vamos colocar ele já como easy, que vai ser o default da nossa IA, é como ela vai começar. Depois vamos colocar var AI speed, que vai ser a velocidade, e nós vamos colocar uma velocidade padrão de 150 para float, tá? Então aqui nós estamos criando a seção da IA. E aí vamos criar também o AI, AI Dead Zone, pode ser, que vai servir para detectar a distância da bolinha, para que ela possa se movimentar. Eu vou colocar aqui no float 5, pode ser. AI Dead Zone, float. Errei aqui na digitação. Bom, acredito que seja só essas variáveis, por enquanto, né? Vamos testando, vamos testar quando a gente for criar a nossa AI, vamos testar isso. E nós vamos precisar também de um método, uma função, para aplicar, ela vai se chamar apply difficulty AI. Então ela vai receber difficulty, vou colocar diff, para ficar mais fácil, AI difficulty, ela vai receber AI difficulty. E ela vai ser uma void. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir a nossa variável AI difficulty é igual diff sourcing, tá? E aqui nós vamos criar um match. Match AI difficulty. Match AI. Vamos fazer diferente. Match diff response. Aqui nós estamos criando um match, tá? Que é um case. Para quem vem de outras linguagens, um match, um case são a mesma coisa. Então nós vamos colocar aqui AI
AI, AI difficulty.easy. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o AI speed é igual a 150, que é o default. E vou colocar AI dead zone igual a 20. Que é quando ela detectar que está a 20 de distância da bolinha, ela começa a se mover. Então ela vai ser fácil, né? E aí, quanto mais o level aqui de dificuldade for alto, mais ela vai detectar essa bolinha. Vou fazer o seguinte, vou copiar isso daqui para ficar mais fácil. E aqui nós vamos colocar medium e aqui o hard. Bacana? Bom, e aí, o que que vai acontecer? Vamos pensar um pouco. Se a bolinha estiver num nível médio ali, a partir do meio, ele precisa ir aumentando essa velocidade conforme a dificuldade. Então aqui eu vou aumentar até o dead zone dele também. E vou colocar aqui no hard para ela ficar bem nervosa mesmo. Vou colocar 500 aqui. E o dead zone aqui, 3, para ficar bem alto. Tá? Para ela ficar bem. Para ela praticamente assim, ficar imbatível, né? Então, interessante fazer isso para a gente ir testando os níveis de dificuldade. Então aqui eu verifico se aqui eu coloco que a AI difficulty é igual a diff, então eu posso mudar até aqui, né? Posso colocar aqui AI difficulty aqui, ela se torna o easy, o medium e o hard. Agora que nós fizemos isso, né, toda a session da IA está pronta, está tudo pronto aqui, aparentemente eu acho que vai ser só isso aqui que nós vamos precisar por enquanto para testar. Vamos criar a cena, então, da IA. Vamos vir aqui. Ao invés de criar tudo, eu venho e duplico Paddle Player View. Aqui, tá? Paddle Player View. Vou duplicar isso daqui. Então vai ficar. Eu vou colocar o nome dela, tem que ser, lembra que tem que ser bem intuitivo. Então vai ser Paddle AI. Esse player sai fora. Então vou deixar assim. Ó. Paddle AI View. Paddle AI View. Bacana. Aqui eu vou criar uma pasta. Paddle AI View. E vou arrastar ela para dentro. Paddle AI View. Cuidado na hora de arrastar, tá, pessoal? Confirmem que realmente é. E aqui eu vou renomear isso. Paddle AI View. Simples assim. Já temos a nossa cena do Paddle aqui. Agora, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso desanexar aqui, ó, dar um detach no script que já está para ela, porque aqui é a IA. Então, o script que está lá na outra cena, que é a do paddle do player. Vou fechar esse model aqui por enquanto, não preciso dele. E agora nós vamos criar o controller disso daqui. Venho aqui, como que ele vai chamar? Paddle AI View Controller. Que aí nós criamos o controller disso. E onde ela vai ficar? Ela vai ficar dentro da pasta Controllers. Aqui. Paddle AI View Controller. Então, ela é o controlador da Paddle AI View. Aqui, eu crio, vou lá no meu controller, Paddle AI View Controller. E aqui, o que, que nós vamos começar fazendo? Lembra que eu disse para vocês, ela vai herdar de Paddle Base Controller. E como vai se chamar essa classe? Class Name Paddle AI View Controller. Pronto, já temos aqui o nosso cabeçalho. Agora, nós vamos criar a nossa variável, a nossa constante, para que nós possamos logar
tudo que essa classe fizer para a gente ver caso haja erro. Class name log child. Por que child? Porque ela é filha de Paddle Base Controller. E aqui o nome da classe. Bacana? Bom, feito isso, o que nós precisamos agora? Nós precisamos criar uma variável de referência, porque a AI ela vai detectar a bolinha. Então, para ela detectar a bolinha, ela tem que ser bar ball, ball view controller é igual a null. É aqui que ela vai detectar a bolinha. Tá? Ela vai se comunicar com o script da bolinha. E aí, precisamos do ready. E o ready vai acontecer o quê? Dentro do ready, a gente precisa saber se ela está iniciando normalmente. Para isso, né, a gente coloca print log manager, print log. Aqui, class name log child, print log manager, ponto log type, ponto info. E agora a nossa mensagem. Nossa mensagem será: nós vamos colocar aqui que execute ready, só isso, tá? E depois nós vamos começar aqui a fazer os nossos métodos. Como a bolinha vai se mover, como esse pedal é a IA, ela vai se mover sozinha. Então nós precisamos, lembram lá do método abstrato? Func, handle, movement, e a gente coloca pass. E depois nós vamos vir implementar esse método. E aí nós temos também o func. Vamos criar uma função aqui de set difficulty. E essa função é que vai definir a dificuldade. Vou colocar diff pedal model. Vou colocar aqui pedal model void pass. E nós precisamos também, aqui só estamos assinando, tá? Fazendo só as assinaturas, depois nós vamos vir implementando esses métodos. Func setBall. SetBall, vou colocar aqui ball, a referência da bola. 2 pontos, ela vai receber o ball view controller. Void também, pass. Tá? Então aqui só estamos assinando os métodos. Vamos voltar aqui agora e... Ah, tá faltando um. Tá faltando o move AI. Think, move AI. Vamos criar esse método aqui, que ele é característico da AI. Ele recebe direction, float, e ele recebe delta float. Pass. Tá? Aparentemente, eu acho que é só, deixa eu ver aqui, ready, handle movement, move AI, set difficulty, e set ball. Aparentemente é só isso. Então vamos começar a implementar o handle. Ele é o método abstrato. Então o que a gente tem que fazer aqui? Ele tem que fazer if ball igual a null. Aqui eu coloco um print log. Coloco um print log ball igual null. Aqui só isso. Coloco ball é nulo. Se não, e aí o que ele vai fazer? Ele vai dar um return aqui. Ele não vai fazer nada. Ele tem que somente, esse método tem que ser executado somente se essa bola existir. E aí nós vamos fazer o seguinte, var distance é igual a var distance float é igual a ball.position. Ball.position
flow.position. E aí, o que ele vai fazer? Position.x, porque ela vai se mover em x, menos position.x. Ela pega a posição de x da bolinha menos a posição do pedal. Tá? Aqui é isso que ela está fazendo. E aí, do pedal da AI, tá, pessoal? O que nós estamos fazendo aqui é sobre a AI. E aqui eu coloco um if abs distance menor que model.ai dead zone. Dead zone aqui, esse dead zone é uma variável muito importante para a gente, porque ela é o que vai definir lá atrás, na hora que que nós definimos lá no model, o tempo de resposta do pedal para a bolinha. Então, por isso que a gente precisa desse dead zone, é ele que vai fazer isso. E aí a gente coloca um return, se ele for menor, distance. Distance. É para isso que nós criamos essa variável. E aí a gente vai fazer o seguinte, var. Esse ABS aqui, pessoal, abs aqui, ele é o valor absoluto de distance, tá? E aí, o que a gente faz? Var direction float é igual a sign. Para que serve o sign? Ele retorna o mesmo tipo da variável com menos 1 ou 1. Então, por isso que ele é importante, é o que ele vai fazer. Ele vai saber o lado para percorrer para ir até a bolinha. E aqui a gente faz move AI, direction e delta. Delta. Esse move AI aqui, nós estamos escrevendo ele aqui direto. Então, ele é uma característica da própria variável, da própria classe. Sempre que eu coloco aqui, ó, por convenção, sempre que eu coloco esse underline aqui, eu digo que esse método ou variável, pertencem unicamente a essa classe, Pedal AI View Controller. Bacana? Por isso que nós estamos escrevendo. Ele não é abstrato lá na classe. Por quê? Porque ele é somente usado em IA. E como a gente só tem uma IA, não precisa da gente escrever na classe base. A gente escreve diretamente na própria classe, porque é uma característica da própria classe. Tá? Por isso que nós estamos fazendo isso. E aqui, o que a gente faz? No Move AI, a gente cria um var new x float é igual a position.x mais direction. Opa, aqui é 2 pontos. Mais direction. Então é isso. Aqui ele vai criar uma nova variável, ele vai pegar a posição do pedal mais a direção. Direção de quem? Essa direção que está vindo aqui. Ó. Essa direção aqui que é a da bolinha. Bacana? E nós vamos fazer position.x é igual clamp. Vocês lembram do clamp lá que eu usei o clamp anteriormente lá no pedal. No pedal do player. E aí ele vai receber o quê? Ele vai receber o model.limit right, model.limit left, para ela se mover, porque a AI ela não pode sair da tela, então ela tem que ficar ali esperando a bolinha. E aqui nós vamos definir o set difficulty. AI difficulty. Agora sim, estava faltando isso aqui. Tá? Então, estava faltando, porque senão eu não consigo definir lá qual que é o tipo de dificuldade que o modelo está setado. Então, através do modelo, a gente consegue fazer esse set para a gente definir aí qual será a dificuldade que o nosso game vai iniciar. Ou mudar durante o tempo, a gente pode ir fazendo a cada tempo ele ir mudando a dificuldade. E aqui nós vamos colocar um print log para que ele
para que ele exiba para a gente o que ele está fazendo. Então, aqui log child, log, tá? Nós vamos colocar aqui, é, vamos colocar difficult, diff.set. Fazer o seguinte, vamos fazer assim, vamos colocar aqui diff.set é igual mais diff. Só isso, só para a gente saber qual que é a dificuldade que ele está usando. Tem que ser str aqui, tá, pessoal? Tem que ter uma conversão aqui. E aqui a gente faz o set ball. O que vai ser o set ball? Vai ser ball é igual ball ref. Aqui a gente pega a referência que vai vir por aqui. E aí a gente pode colocar aqui outro print log. Para a gente ver que essa bolinha está chegando. Que vai ser um ball ref é igual. E aí a gente pode colocar isso aqui. Ball. Para ver se ela está chegando. Ele vai imprimir um objeto aqui para a gente. Através disso a gente sabe que ela está chegando aqui. Aparentemente é isso que nós precisamos nesse controlador aqui. Eu salvo e aí eu venho aqui, ó, Pedal AI View. Já está setado, nós já colocamos ele aqui direto, né, que a gente já criou. Já está pronto aqui então. Vamos conferir. Move AI aqui. Eu acredito que seja isso. Uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar a cor desse color rect aqui, vou mudar ele para vermelho, porque aí fica mais fácil de detectar qual que é a IA, tá? Agora, pessoal, o que nós precisamos fazer? A nossa AI está pronta, vamos aqui no Game View. Game View, o que nós já temos? Nós já temos aqui o nosso pedal, inclusive eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou colocar aqui um access name nele. O que eu fiz? Eu cliquei com direito e vim aqui Access as Unique Name. Acessar ele como um nome único, tá? Senão eu tenho que ficar arrastando aqui e se eu ficar mexendo ele aqui dentro, eu acabo perdendo ele. Fazendo isso daqui, ó, Access as Unique Name, em qualquer lugar que ele tiver, eu consigo acessar ele sem problema. Se não, ele vai colocar um cifrão. E esse cifrão, aí depois, se eu mudar ele aqui dentro da hierarquia aqui, eu perco ele. Eu tenho que ficar reescrevendo. Por isso que eu uso isso, ó. Access as Unique Name. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui, nós vamos instanciar. Clica aqui no nó principal, Game View. Nós vamos instanciar a nossa AI. Pedal AI View. Tá instanciada aqui. Eu vou arrastar, vou pôr ela aqui. Depois disso, o que eu faço? Eu salvo. Vou fazer até diferente. E aqui, o nosso Pedal Player View, eu vou colocar ele como aqui, ó, vou colocar ele como visibilidade nula e vou colocar a IA aqui no canto para ver se ela persegue essa bolinha. Também vou colocar ela aqui como Access as Unique Name. E eu venho no script do Game View agora. E nós vamos plugar a nossa AI aqui, tá? O que eu faço? Eu arrasto aqui e solto. Eu posso pegar aqui o pedal também e já deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui por enquanto. Então, a gente nem usou, mas eu vou deixar ele aqui, tá? Por convenção. E agora, o que eu faço? Eu vou criar uma função AI. Setup AI. O que essa Setup AI vai fazer? Ele vai iniciar a nossa AI. Então, ele vai pegar pedal AI view.setBall, que já está aqui. Ele vai mandar quem para lá? Ball view. Pronto. Aqui ele já seta a bola. Aqui a IA já começa a enxergar a bola. E aí o que eu faço? Pedal AI view ponto set difficulty. Aqui eu vou colocar a dificuldade.
Como ela já tem nível médio, eu vou manter aqui, então, só para a gente ver como que vai funcionar. Paddle model.difficulty AI difficulty.easy. Simples assim, tá? Vou manter o easy aí depois nós testamos as outras dificuldades. Eu vou colocar um print log aqui para a gente saber se isso está funcionando realmente. Por isso que é importante, pessoal, sempre usar essa classe que eu disponibilizei para vocês. Aqui também vou organizar isso aqui para que fique legível. Não posso, lembrem-se que eu não posso violar essas linhas aqui laterais que não fica um código agradável de se ler. Nós não chamamos aqui, ó, setup AI. Vamos ver agora. Vamos executar. Opa. Aqui, vamos ler o que está acontecendo. Ó, a bola está sendo passada. Então, está funcionando. Só que a nossa IA ainda não está correndo atrás da bola. Aqui, pessoal, então, aparentemente está tudo certo. Vamos dar uma olhada aqui no controlador. No setball, diff, move AI. Aqui está faltando vezes model.speech vezes delta. Senão ela não vai percorrer. E também está faltando, aqui é limit left, limit right. E nós precisamos também do onReady, né? Ready. E aqui, pessoal, se a gente executar, se nós executarmos agora essa classe, esse projeto, aqui eu tenho a arena, esse Paddle AI View, ele tem que percorrer atrás da bolinha. Vamos ver se isso acontece. Tá aí. Tá indo atrás já. E agora a gente só precisa setar as colisões, porque ela precisa bater no pedal e voltar para cima. Bate no pedal, volta para cima. Então a IA está funcionando. Vamos executar mais uma vez e vamos dar uma olhada nos logs. Ó, tá vindo atrás. Então, quer dizer, a nossa IA está funcionando. E aqui nós temos os logs. Nos logs aqui não tem nenhum erro, igual aqui, ó. Lembra lá que eu falei para vocês? A referência da bola, ele recebe o objeto inteiro. Então, por isso que ele marca assim. Então, está funcionando belezinha. Bacana, pessoal? Então, já vou colocar o projeto lá no GitHub. Baixem o projeto, estudem, refaçam tudo que eu fiz aqui. Deixem aí nos comentários qualquer dúvida. Curte, comenta, compartilha. E até a próxima aula. Abraço. Até mais.